com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, onde os irmãos terão acesso a links de outras videoaulas e de outros textos de apoio da lição. Durante a semana também ouçam a leitura diária, um comentário em áudio disponibilizado no site do portal Escola Dominical, das leituras sugeridas na revista das lições bíblicas, onde o irmão terá um breve comentário que servirá não só para a aula da Escola Dominical, mas também para uma meditação nas Escrituras Sagradas. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical e postem ali a sua pergunta, e a equipe do portal Escola Dominical estará pronta para responder às suas dúvidas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não se esqueça de ir à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso que nós falamos é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como nos diz o pastor Antônio Gilberto. Alguns irmãos têm reclamado, e com razão, de que às 19 horas, no horário de Brasília, há um congestionamento em nosso site, mas o irmão poderá acessar a aula ao vivo por dois outros caminhos que não o site do portal Escola Dominical. Pelo live stream, livestream.com/portal-EBD, e pelo nosso canal Portal EBD no YouTube. O irmão poderá então acessar a aula ao vivo através destes outros mecanismos, e se não puder acessar às 19 horas, a partir das 22, 22h30, os irmãos já podem também acessar pelo live stream diretamente ou pelo próprio YouTube, pois estas aulas são disponibilizadas ali. Estamos hoje terminando o segundo trimestre de 2015, onde estudamos Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, e vice-presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, a ressurreição de Jesus. E dentro da perspectiva que adotamos neste trimestre de seguirmos o texto do Evangelho segundo Lucas, vamos iniciar por onde paramos na aula passada. Na aula passada estudamos a respeito da morte de Jesus. Lucas nos mostra toda a humanidade de Jesus no momento da crucifixão. E nos mostra Jesus como um homem de oração. Lucas diz que Jesus morre orando, lá em Lucas capítulo 24, versículo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Em seguida, a morte de Jesus. Lucas mostra o centurião romano. Ele tem um evangelho voltado para os gentios. E esse centurião romano dá glória a Deus, dizendo que, na verdade,
aquele homem era justo. E a multidão que ali estava assistindo aquele espetáculo, diz Lucas, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Jesus dá testemunho diante de Deus e dos homens da sua justiça. Havia morrido por nós, mas morrido sem pecado. Havia ganhado a nossa salvação, tirado o pecado do mundo, tanto que o véu do templo se havia rasgado ao meio, diz o próprio evangelista Lucas, no capítulo 23, versículo 45. Mas, como todo homem morto, Jesus deveria também ser sepultado, porque ele era justo. E era uma grande indignidade suprimir a sepultura de alguém. E Jesus, vitorioso, não poderia de forma alguma deixar de ser sepultado. Mas como ser sepultado um homem que fora crucificado, que havia sido condenado como um réu? É isto que Lucas nos explica. Após a morte de Jesus, diz o evangelista, o médico amado, que todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E Lucas volta a enfatizar o papel feminino. As mulheres ficaram ali ao pé da cruz. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia mantinham-se ali, enquanto os discípulos haviam se dispersado. Aquelas mulheres, gratas pela restauração da sua dignidade, estavam ali, desprezadas pela sociedade, mas fiéis ao seu Senhor que as havia dignificado. Mas não eram apenas o povo, os humildes, os excluídos da sociedade que haviam crido em Jesus. Lucas nos diz que um homem chamado José, da cidade de Arimateia, membro do Sinédrio, que havia se oposto à condenação de Jesus, que era um discípulo secreto de Jesus, quando ele vê a morte do seu Senhor, ele vai até Pilatos e lhe pede o corpo. Aquele que era um discípulo secreto, diante da morte de Jesus, revela-se como discípulo do Senhor. E, não se importando com o que poderiam lhe fazer no Sinédrio, não se importando com as consequências políticas e sociais de seu ato, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para dignamente o sepultar. E aí, irmãos, nós vemos a fé daquelas mulheres e a fé de José de Arimateia. Era um momento extremamente difícil para os servos de Jesus. Tudo parecia estar perdido. O Messias, em quem eles aguardavam a instauração do reino, havia se tornado réu, condenado e agora executado. Parecia não haver mais esperança. Todas as esperanças do Messias haviam se perdido. Jesus, ao invés de virar rei, era morto como réu. Cai uma grande decepção nos discípulos. Mas José de Arimateia, que havia servido a Deus secretamente, neste instante, ele vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Ele poderia ser depois expulso do Sinédrio, expulso da sinagoga, pois era assim que tratavam os discípulos de Jesus. Principalmente agora em que os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo achavam que haviam vencido, haviam retirado, acabado com aquele que eles chamavam o falso Messias. E quando nós falamos isto, não estamos a teorizar, a especular, porque a Bíblia assim nos fala. Lá em João, no capítulo 9,
versículo 22 diz assim: seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então quem confessasse que Jesus era o Cristo, era expulso da sinagoga. E José de Arimateia era membro do Sinédrio. É assim que Lucas nos diz, lá no capítulo 24, versículo 51, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Portanto, ele fazia parte do Sinédrio que condenou Jesus. E ele se dispõe a pedir o corpo de Jesus, se expõe. E a Bíblia diz que, tirando Jesus do madeiro, envolveu-o num lençol e pôs no sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. José quis dar dignidade final a Jesus Cristo. Se expõe por Jesus Cristo. Se expõe pelo corpo de Cristo. Envolveu Jesus num lençol e colocou no seu sepulcro. Um sepulcro novo que ninguém havia ainda ocupado. E como ele era membro do Sinédrio, membro da elite, certamente num local destinado às pessoas mais ricas. E assim se cumpre uma profecia que havia sido proferida a respeito de Jesus. Lá em Isaías 53:9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Jesus é sepultado entre os ricos. É o paradoxo para mostrar o controle de Deus sobre todas as coisas. Jesus não havia subido ao trono. Havia ido para a cruz. Mas na cruz ele fora declarado como o rei dos judeus. E agora ele é sepultado com os ricos, embora tivesse se feito pobre. Era o dia da preparação, um dia antes do sábado, um dia antes da Páscoa. E as mulheres viram onde Jesus foi sepultado, onde havia sido posto o seu corpo. E elas colocaram em seu coração o desejo de fazerem também a última homenagem a Jesus. Os judeus normalmente preparavam o corpo dos seus mortos com especiarias, com perfumes, ungiam o corpo. Nada isso pôde ser feito porque estava às vésperas do sábado e todos deveriam guardar o sábado. Estava perto do pôr do sol e por isso José de Arimateia vai rapidamente a Pilatos, pede, só tem tempo de envolver Jesus num lençol e colocá-lo no sepulcro antes que começasse o sábado, onde nenhuma obra poderia ser feita. As mulheres olharam, não puderam ungir o corpo de Jesus, não puderam preparar conveniente o seu corpo para a sepultura, mas colocaram em seu coração o desejo de voltarem depois do sábado para ungirem o corpo de Jesus, para lhe darem a última homenagem. Eles tinham cuidado do corpo de Jesus. Haviam amado seu mestre até a morte e queriam demonstrar a sua gratidão ao Senhor, cuidando do seu corpo. E aqui, irmãos, nós temos uma imagem, e eu me lembro bem de uma pregação do pastor José de Magalhães, vice-presidente das Assembleias de Deus do Ministério de São Miguel Paulista, dita certa feita numa reunião de obreiros, aqui na igreja do Belenzinho, aqui em São Paulo. Será que nós temos o mesmo cuidado com o corpo de Jesus? José de Arimateia e aquelas mulheres estavam preocupados em dar dignidade ao corpo morto de Jesus. Será que nós hoje temos o mesmo zelo e o mesmo cuidado com o corpo vivo de Jesus, que é a sua igreja? Será que temos tido cuidado com a igreja do Senhor?
José de Arimateia e aquelas mulheres mostram que o verdadeiro discípulo de Cristo tem cuidado para com o corpo de Cristo. Procura envolver o corpo de Cristo num lençol branco, num lençol fino, ou seja, procura ter cuidado para que a igreja do Senhor se mantenha santa, para que a igreja do Senhor esteja imune aos escândalos. Eles tiveram cuidado do corpo físico e morto do Senhor, para nos ensinar que nós temos que ter cuidado com o corpo vivo e espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Aquelas mulheres estavam tão dispostas a cuidar do corpo de Jesus, que usaram um pouquinho de tempo antes do pôr do sol para preparar especiarias e ungüentos. E quando veio o sábado, repousaram conforme o mandamento. Mas terminado o sábado, no primeiro dia da semana, o domingo, e aí não temos dúvida alguma que essa Páscoa se deu no sábado. Não é um sábado feriado, como dizem alguns, mas é o sábado, sábado mesmo. Porque o dia seguinte, a Bíblia diz que é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o domingo. Jesus ressuscitou num domingo, depois do sábado, onde ele cumpriu a lei, repousando ali no sepulcro. Como as mulheres também pararam de preparar os ungüentos e as especiarias. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, havia uma firme disposição daquelas mulheres de darem a última homenagem ao Senhor Jesus. E nesta disposição, elas não pensaram em 3 obstáculos que teriam de enfrentar. Pelo menos 2, já que um provavelmente elas não tinham conhecimento. O primeiro obstáculo era a pedra que havia sido posta no sepulcro. Elas eram mulheres e não tinham força para tirar aquela pedra que havia sido selada. E elas viram isso. Quando viram onde puseram o sepulcro, fecharam a pedra e selaram a pedra. Então, havia um primeiro obstáculo, a pedra. Havia ainda um segundo obstáculo, que era precisamente o fato delas quererem ungir o corpo de Jesus, se expondo, assim como havia se exposto José de Arimateia. Agora que Jesus havia sido morto, era muito provável que os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo passassem a perseguir todos quantos ainda quisessem servir a Jesus. Esse era o segundo obstáculo. A exposição que as colocava em verdadeiro risco de vida. E havia um terceiro obstáculo, que nós não sabemos se as mulheres tinham conhecimento, tudo indica que não. Porque em Mateus nós lemos que houve o pedido dos principais sacerdotes e dos anciãos para que Pilatos colocasse uma guarda na frente da sepultura. E isso foi mandado posteriormente, a guarda foi posteriormente, já no sábado dos judeus. Os soldados eram romanos, então eles não guardavam o sábado. E isso as mulheres certamente não tinham conhecimento, porque ao verem Jesus sendo sepultados, rapidamente voltaram ao lugar onde estavam para preparar as especiarias e os ungüentos. Mas era um terceiro obstáculo. Diz um dos evangelistas, Marcos, que no caminho elas se lembraram da pedra e falaram: como nós iremos remover esta pedra? Mas havia uma disposição de agradar a Jesus, de ser grato a Jesus. E elas superaram todas as dificuldades para isto. E quando chegaram ao local do sepulcro, não havia mais soldados. A pedra estava revolvida e ninguém estava ali para acusá-las ou para persegui-las. Nós aprendemos que quando nos dispomos a servir a Deus de coração,
mesmo diante das dificuldades e até impossibilidades humanas, o Senhor se encarrega de fazer com que o nosso propósito fosse cumprido. Elas chegaram, a pedra estava revolvida, não havia soldados nem quem as perseguisse. Elas estavam prontas para fazer aquilo que desejavam com o seu Senhor. E elas entram no sepulcro. Ficam assustadas em ver a pedra revolvida, mas elas entram no sepulcro, porque o seu propósito era ungir o corpo de Jesus. Só que, para sua surpresa, quando elas entraram, diz Lucas, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Jesus havia ressuscitado, como havia dito. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa fé. A ressurreição de Jesus é a prova de que o seu sacrifício foi aceito pelo Senhor, que o pecado foi tirado e que agora nós podemos vencer a morte e o pecado por Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, lá no chamado capítulo da ressurreição, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Jesus ressuscitou, e esta é a garantia da nossa fé. Esta é a garantia de que a nossa fé é verdadeira e que vale a pena. Esta é a nossa esperança, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos apenas mais uma religião. Mas como Jesus ressuscitou, nós temos a certeza que estamos servindo a verdade, que a religião cristã é a verdadeira e que nós podemos em Cristo Jesus triunfar sobre a morte física, triunfar sobre a morte eterna e viver eternamente para com Deus. A ressurreição de Jesus é a garantia, a razão de ser da nossa fé. E nós devemos pregá-la sempre, porque é a ressurreição que mostra que a verdade é Cristo Jesus, que a palavra de Deus é a verdade, que o homem pode ser perdoado dos seus pecados e pode voltar a ter comunhão com Deus. Tudo isso nós temos certeza por causa da ressurreição de Jesus. É por isso que desde o dia de Pentecostes, a ressurreição é pregada pela igreja e deve ser pregada até a volta de Jesus. É o que nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A ressurreição de Jesus é a prova indelével da verdade do Evangelho. É por isso que todos os evangelistas falam da ressurreição, porque ela é a razão da nossa fé. E nós devemos pregar a todos que Jesus ressuscitou. E Lucas mostra bem a sua condição de médico, conhecedor do comportamento humano. E ele mostra que aquelas mulheres, ao não acharem o corpo de Jesus, ficaram perplexas. Não sabiam o que fazer. E aí então, diz Lucas que 2 varões pararam junto delas, com vestidos resplandecentes. E elas olharam aqueles varões. E o resplendor das suas vestes ofuscou os olhos delas. E elas abaixaram o seu rosto para o chão. E aqueles varões disseram a elas: por que buscais o vivente
entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Lucas nos traz uma análise da personalidade feminina, guiada pela sensibilidade, pela emoção. Primeiro elas ficaram perplexas. Depois, ao verem os varões, ficaram atemorizadas. Mas quando os varões falaram da mensagem de Jesus, elas se lembraram. E assim a mulher, sensível e com uma grande memória. E é por isso que a mensagem da ressurreição foi primeiramente dada às mulheres. Porque as mulheres são mais sensíveis, porque as mulheres têm uma memória mais aguçada, porque as mulheres creem mais facilmente. Aqueles anjos disseram que Jesus ressuscitou e mandou que elas divulgassem esta mensagem aos discípulos. E a Bíblia diz que, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E Lucas faz questão de nominar algumas destas mulheres: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Joana e Maria Madalena. Joana, que era uma das financiadoras do ministério de Jesus. Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado os 7 demônios, que sempre tinha estado com Jesus desde então. Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que ali estavam. E elas disseram estas coisas para os apóstolos. Elas não titubearam, não duvidaram. Jesus se revela primeiro às mulheres, para que a mensagem da ressurreição fosse divulgada. Porque se ele tivesse falado aos homens, até hoje nós não saberíamos se Jesus ressuscitou ou não. Como podemos dizer isso? Pela própria sequência do texto de Lucas. Quando elas falaram para os apóstolos que Jesus havia ressuscitado, qual foi a reação dos apóstolos? E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Os discípulos não creram na mensagem das mulheres. Pedro foi até o sepulcro, e o Evangelho segundo João diz que João também foi com ele. João disse que creu, mas ficou calado. Pedro ainda ficou duvidando, ainda ficou pensando: o que aconteceu? Ele viu os lençóis, não viu o corpo, viu a pedra revolvida, assim como aquelas mulheres haviam dito. Mas ele não divulgou a mensagem. Ele ficou pensando: como isto é possível? A ressurreição, irmãos, não era desconhecida dos judeus. No Antigo Testamento, Elias havia ressuscitado uma pessoa, Eliseu havia ressuscitado 2 pessoas, uma após a morte, quando se tocou seus ossos, e havia crença na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição. Mas havia uma crença do povo na ressurreição. Por isso os judeus até hoje sepultam seus mortos, esperando a ressurreição do último dia. Mas a crença deles é que a ressurreição se daria no último dia. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, como nós já estudamos aqui na lição de número
7. O Evangelho segundo João também conta uma terceira ressurreição de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. A ressurreição não era desconhecida dos judeus, mas eles aguardavam uma ressurreição no último dia. O que eles não sabiam é que Jesus haveria de ressuscitar, sendo as primícias dos que dormem. Uma ressurreição diferente, uma ressurreição para sempre, em que se viverá para sempre. Ao contrário das ressurreições do Antigo Testamento e das ressurreições do ministério terreno de Jesus, que foi uma ressurreição dos mortos, que depois voltaram a morrer, e que acontecem até hoje na igreja. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos Dorcas sendo ressuscitada, Eutico sendo ressuscitado. Nós temos notícias de pessoas ressuscitadas ao longo da história da igreja. Mas esta é a ressurreição dos mortos. Agora Jesus ressurgiu dentre os mortos para nunca mais morrer, para nos dar a garantia de que aqueles que crerem em Jesus também ressuscitarão se estiverem morrido no dia do arrebatamento da igreja. E os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. É a garantia da vida eterna. Jesus ressuscita, repito mais uma vez, para mostrar que a nossa fé é verdadeira, para mostrar que ele realmente perdoa os pecados e realmente nos dá a vida eterna. Mas Pedro e os discípulos ficaram admirados com aquilo, mas não criam. Era algo inédito, algo inusitado. As mulheres haviam se lembrado daquilo que Jesus havia dito. O próprio Lucas diz, lá no capítulo 18, no versículo 31, ele disse: tomando consigo os doces, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Mas o próprio Lucas diz: e eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes estava encoberta. Lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Se deixasse para os homens, até hoje não saberíamos que Jesus havia ressuscitado. Mas as mulheres divulgaram esta mensagem, mas eles não haviam crido. E isto é importante, irmãos, porque esta é uma evidência da realidade da ressurreição. Os inimigos do Evangelho dizem que isto foi uma lenda, um mito criado pelos discípulos. Mas Lucas deixa bem claro que os discípulos não creram na mensagem da ressurreição. Como eles poderiam inventar uma história que eles não creram? As mulheres creram e disseram, mas os discípulos relutaram em acreditar. Isto retira toda a possibilidade de ter sido uma invenção ou uma paranoia coletiva dos discípulos de Jesus, como muitos estão a dizer nos dias de hoje. E quando Lucas registra que os discípulos não creram, isto por volta do ano 63, 64 depois de Cristo, quando já havia a igreja cristã, quando já se pregava a ressurreição, nós temos a prova indelével de que a ressurreição de Jesus é uma realidade. Porque se eles tivessem inventado a história, jamais teriam divulgado um escrito em que se dizia que eles não tinham crido na mensagem. Como é que eu estou pregando que Jesus ressuscitou e é uma invenção, e eu deixo ler nas igrejas daquelas pessoas que creram na minha pregação, que eu mesmo que estou pregando não acreditei num primeiro momento? Como é que Pedro poderia deixar, se ele tivesse inventado a história da ressurreição, poderia deixar que se lesse o Evangelho de Lucas nas igrejas, dizendo que ele mesmo foi até o sepulcro e mesmo assim não creu na ressurreição? Isto é a prova, irmãos,
de que a ressurreição é uma realidade, é uma verdade, é um fato incontestável. Pois os próprios discípulos, que depois pregaram que Jesus ressuscitou, como nós lemos no dia de Pentecostes, Pedro disse que Jesus ressuscitou, mas quando ele foi ao sepulcro, ele não creu na mensagem. Então ele não poderia ter inventado essa história. Ele foi constatar o fato e não creu. Ficou admirando consigo mesmo. Não divulgou isto. Não inventou isto. Porque era um fato objetivo. E Lucas mostra que a ressurreição de Jesus é um fato real, é um fato objetivo. William Hendrickson, que nós temos citado aqui ao longo do trimestre, no seu comentário de Lucas, ele diz o seguinte a este respeito. A ressurreição corporal de Jesus é um fato histórico. Como são absurdas as teorias daqueles que a negam. E quais são as teorias daqueles que as negam? Em primeiro lugar, eles dizem, os discípulos roubaram o corpo. Foi o que o evangelista Mateus disse, que os principais sacerdotes pagaram os soldados para dizerem que enquanto eles estavam dormindo, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro, esta mentira é absurda. Se eles estavam dormindo, como é que eles viram os discípulos roubar o corpo de Jesus? Mas existe uma segunda alternativa, diz William Hendrickson. Aqueles que dizem, um inimigo o levou. Quer dizer, um inimigo de Jesus levou o corpo. Com que objetivo? Se eles quiseram matar Jesus para acabar com aquele movimento. Se eles pediram para que fosse uma guarda para impedir que o corpo fosse roubado, para que a mensagem da ressurreição, e é interessante ver aqui, irmãos, os discípulos se esqueceram da mensagem, mas os inimigos de Jesus não se esqueceram que ele havia dito que havia de ressuscitar. E hoje isso ainda acontece. Os crentes se esquecem das promessas de Deus. Os crentes se esquecem da palavra de Deus. Mas o inimigo das nossas almas não se esquece das promessas de Deus para nós. Não se esquece do que Deus disse e procura sempre impedir que isto aconteça. Com que objetivo o inimigo de Jesus queria que o movimento triunfasse e iria roubar o corpo? E tem outra coisa. Era muito simples para os adversários de Jesus desmentirem a ressurreição. Era só apresentar o corpo. Era só mostrar o corpo de Jesus. Mas o túmulo está vazio e até hoje, lá em Jerusalém, está o túmulo vazio para mostrar a todos que Jesus verdadeiramente ressuscitou. É um fato objetivo. É um fato histórico. Aqueles que não haviam crido, depois pregavam que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque houve evidências. Jesus apareceu a eles. Eles viram Jesus e puderam pregar que Jesus havia ressuscitado. Algo que é uma loucura para os homens. E só quase 500 pessoas começaram a pregar e a testificar que Jesus havia ressuscitado. Como é possível quase 500 pessoas crerem numa mentira? É porque eles viram o Senhor. E apesar da loucura da pregação, é o que Paulo diz, a pregação do Evangelho é uma loucura para os gregos e um escândalo para os judeus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Só um fato objetivo
poderia fazer com que pessoas arriscassem as suas vidas, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Isso é uma evidência, irmãos, da realidade da ressurreição. Como diz William Hendrickson, são tolas as teorias que procuram dizer que Jesus não ressuscitou. As primeiras, assim chamadas testemunhas, foram afetadas por alucinações coletivas. É outro argumento que se diz para dizer que Jesus não ressuscitou. Tinha sido uma loucura coletiva de quase 500 pessoas que dão as suas vidas dizendo que Jesus ressuscitou. E Paulo, que era perseguidor dos judeus, e depois teve um encontro pessoal com Jesus e passou a pregar que Jesus também tinha ressuscitado. Uma loucura coletiva de alguém que nem fazia parte do grupo de Jesus? Os irmãos veem que não há condição destas teorias prevalecerem. Eles não esperavam a ressurreição, embora Jesus havia dito. Quando constataram o túmulo vazio, ficaram duvidosos. Mas agora, quando eles veem o Senhor, quando eles verificam a veracidade e a objetividade deste fato, eles começam a pregar e dão as suas vidas dizendo que Jesus havia ressuscitado. Não há como dizer que Jesus não ressuscitou. Lucas, depois de mostrar que Pedro ficou admirando consigo mesmo o que havia ocorrido, diz que 2 dos discípulos que ali estavam, porque as mulheres não falaram apenas para os 11, mas falaram também para outros discípulos que estavam ali. O que fica bem claro ali no versículo 9 do capítulo 24. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E 2 destes demais, um dos quais se chamava Cleofas, resolvem ir embora para a aldeia de Emaús, onde deviam morar. Estavam decepcionados. Não creram na mensagem das mulheres. E vão para Emaús, uma aldeia que, diz Lucas, ficava a 60 estádios de Jerusalém, ou seja, cerca de 11 quilômetros. E eles vão no caminho mostrando toda a sua incredulidade, todo o seu desânimo, toda a sua desesperança. Para eles, Jesus havia morrido e o sonho da instauração do reino de Deus, do reino messiânico, havia se perdido. Eles, como todos os discípulos, quando Jesus veio para Jerusalém, achavam que Jesus iria estabelecer o reino messiânico. Estavam até com 2 espadas, depois da ceia, prontos para lutar pelo Messias que iria assumir o poder. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 11. E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Aqueles discípulos tinham crido no Evangelho numa perspectiva horizontal, pensando única e exclusivamente nas coisas desta vida. E quem pensa nas coisas desta vida não dá valor à ressurreição de Jesus, não crê na ressurreição de Jesus. Aqueles discípulos estavam desanimados, tinham perdido a esperança, porque Jesus havia morrido sem subir ao trono de Davi. E a esperança deles é que Jesus se tornasse rei, estabelecesse o reino, Israel se tornasse a potência mundial no lugar de Roma e as nações viessem servir a Deus em Jerusalém. Era esta a esperança que eles tinham. Mas Jesus
em vez de rei, havia se tornado réu. Como réu, havia sido condenado. E condenado, havia sido executado. Irmãos, quem olha o Evangelho unicamente para as coisas desta vida, fica desanimado, perde a esperança, perde a fé. Hoje existem muitos que estão decepcionados com a graça, para usarmos a expressão de Philip Yancey, porque foram servir a Jesus para ficar ricos, foram servir a Jesus para de desempregados se tornarem empresários, foram servir a Jesus para ter a cura das suas enfermidades. E por isso são os mais miseráveis de todos os homens. No mesmo capítulo da ressurreição, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição de Jesus, além de nos dar a garantia da nossa fé, além de mostrar que a nossa fé é a verdadeira, também nos faz lembrar que a nossa vida com Deus não se esgota neste mundo, que existe uma dimensão eterna e que nós devemos caminhar para o céu, que nós não devemos querer que Jesus satisfaça única e exclusivamente as nossas necessidades nesta vida, mas que estamos aqui peregrinando, que estamos aqui de passagem, porque assim como Jesus ressuscitou e foi para o céu, nós também temos de ir para o céu com Ele. Nós servimos a Deus para ir para o céu, como dizia o saudoso diácono Clóvis Machado, aqui, Manuel Clóvis Machado, de saudosa memória, um dos diáconos mais antigos aqui da igreja do Belenzinho. Ele serviu a Deus mais de 70 anos e me dizia, eu estou servindo a Deus para ir para o céu. É este o nosso objetivo. E a ressurreição de Jesus nos faz lembrar que nós estamos aqui de passagem e que nós um dia teremos o mesmo corpo glorificado que Jesus. Que a salvação se consuma na glorificação, na ida para a eternidade. E é para isto que nós estamos servindo a Deus. Mas aqueles discípulos que tinham aquela perspectiva horizontal estavam apenas trocando palavras entre si, lamentando o acontecido. E Jesus se aproxima deles. Eles não conheceram que era Jesus, porque Jesus não se fez conhecer. Provavelmente, no corpo glorificado, ele era de difícil reconhecimento. Estava de uma outra maneira. Mas também era objetivo de Jesus, propósito de Jesus, que aqueles discípulos não reconhecessem de pronto. Porque o Senhor não queria que eles fossem reconhecidos pelos olhos, que ele fosse reconhecido pelos olhos físicos, mas que ele fosse reconhecido pelos olhos da fé, pelos olhos interiores do coração. Por isso que ele não se fez conhecer. E ele se aproxima e pergunta sobre que assunto que ele estava tratando. E aí eles começam a falar de Jesus para ele, para o próprio Jesus. Acharam que Jesus fosse um forasteiro, que estava alheio aos últimos acontecimentos. E quando eles falam, revelam a sua desesperança e a sua incredulidade. Porque eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram,
dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Os irmãos, vejam o nível de incredulidade e de desânimo daqueles homens. Mesmo diante da evidência do sepulcro vazio, da mensagem das mulheres confirmada pelos discípulos que foram ao sepulcro, eles ainda resistiam em crer. O corpo não está lá, mas ninguém o viu. E se ninguém o viu, não podemos dizer que ele ressuscitou. É por isso que Jesus não se fez conhecer a eles, porque eles estavam querendo ver para crer. E é preciso crer para depois vê-lo. E Jesus, então, começa a lhes falar as Escrituras. Ele diz, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus lança no rosto a incredulidade deles e começa a lhes falar das Escrituras, a mostrar como já estava profetizado que Jesus deveria sofrer. Desde o Éden, quando foi anunciado o Evangelho, foi dito que Jesus tinha de sofrer, pois foi dito que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o seu calcanhar. A dizer que Jesus deveria sofrer, morrer por nós, para ganhar a nossa salvação. E Jesus vai mostrando em todas as Escrituras. Certamente falou de Isaías, de Jeremias, certamente falou de Moisés, dos Salmos, e ele foi mostrando àqueles discípulos que convinha que Jesus padecesse e que depois ressuscitasse dos mortos. E quando ele termina aquele discurso, eles já tinham chegado a Emaús. Já era quase noite. E aqueles dois discípulos, que tinham sentido arder no coração uma chama enquanto ouviam a palavra de Deus, como aquela personagem se fez que iria mais adiante, eles pediram, fica conosco, já é tarde. E ele aceita o convite. Jesus sempre aceita o convite de quem pede para que Jesus fique conosco, que fique com ele. Se você está desanimado, desesperançado, aprenda com Jesus. Em primeiro lugar, leia as Escrituras, medite na palavra de Deus. Ela te fortalecerá, ela fará arder o seu coração, ela te santificará. E peça, Jesus, fica conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como disseste aos discípulos, como disseram os discípulos no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Se você está triste, desanimado, desesperançado, se as promessas de Deus parecem que não vão se cumprir, recorra às Escrituras e peça para que Jesus fique com você, porque Jesus nunca recusa um convite para ficar com um homem. Jesus entra, eles preparam uma refeição, mostrando que tem comunhão com aquela personagem. E Jesus, então, toma o pão, o abençoa e o parte. E no momento em que ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos. E eles veem que é o Senhor. E o Senhor desaparece. E eles, mais do que rapidamente, nem comem, voltam os 11 quilômetros a Jerusalém para anunciar aos discípulos que agora eles haviam visto o Senhor, que ele realmente havia ressuscitado.
É mais uma evidência, irmãos. 2 discípulos que não criam. Agora eles vão dar testemunho aos outros de que Jesus havia ressuscitado. Eles haviam visto. Agora o importante é isto. Quando eles viram e reconheceram Jesus, eles creram, não porque viram, mas o que eles dizem? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não foi por terem visto que creram, mas a visão física de Jesus foi apenas a confirmação daquilo que a palavra de Deus incutiu neles. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos crer. Crer na palavra, ouvir a palavra. É por isso que temos que dar maior tempo das nossas vidas à palavra, ao maior tempo dos nossos cultos para a palavra, porque é pela palavra que vem a fé. É pela palavra que nós cremos. É pela palavra que nós podemos ter bom ânimo e perseverar até o fim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós venceremos o mundo se tivermos bom ânimo. E o bom ânimo nos vem pela palavra. É pela palavra que nos vem o bom ânimo. E quando aqueles discípulos chegaram para trazer esta mensagem, os discípulos também já estavam crendo. Por quê? Porque Jesus já tinha aparecido a Simão. Eles disseram, e na mesma hora levantando-se tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E aí nós vemos a veracidade da ressurreição. Porque o testemunho verdadeiro é o testemunho de 2 ou 3. Eles não haviam crido no testemunho das mulheres, mas agora Jesus já havia aparecido a Simão. A Bíblia não nos mostra como foi esta aparição, mas enquanto Pedro estava admirando consigo mesmo e não queria divulgar aquela mensagem, Jesus apareceu a ele. E ele foi divulgar esta mensagem. E agora os 2 discípulos de Emaús chegam e contam que também tinham visto o Senhor. Era o testemunho de 3 testemunhas que confirmavam a veracidade da mensagem. Mas isso ainda era pouco. E diz João que na tarde daquele dia, ou seja, no pôr do sol do domingo, Jesus aparece aos discípulos. Não aos 11, porque João nos explica que Tomé não estava. Mas, quando eles ainda falaram, vão disto, com as portas fechadas, com medo dos judeus, como diz João, Jesus aparece. E Lucas registra esta aparição. E eles ficaram espantados e atemorizados. Eles viram Jesus, mas acharam que Jesus era um espírito. Ainda não tinham a noção correta da ressurreição de Jesus. A ressurreição é uma ressurreição corporal. Jesus ressuscitou, o seu corpo passou a ser um corpo glorificado, por isso que ele podia aparecer e desaparecer. Não era o corpo com sangue, o corpo que havia sido colocado no sepulcro, mas agora era um corpo glorificado, mas um corpo real, não um espírito. E Jesus mostrou que ele era um corpo. Ele diz: olha, veja as minhas mãos, os meus pés, apalpem-me. Eu não sou um espírito, não sou um fantasma, eu sou um corpo. Eu tenho um corpo, agora glorificado, mas um corpo real. Eu continuo sendo homem. O homem perfeito que nunca pecou. E agora o homem glorificado. E assim como eu fui glorificado, vocês também serão, se permanecerem fiéis a mim. E os discípulos, ainda que alegres, ainda ficaram como que incrédulos.
E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Alguém diz: mas por que Jesus comeu, se ele já estava num corpo glorificado e não tinha mais fome? Jesus comeu para que os discípulos confirmaram a fé dos discípulos. Ele não precisava mais comer, mas ele comeu. E para onde foi essa comida? Irmãos, hoje mesmo a física explica que a matéria se transforma em energia na velocidade da luz. Ela se desfaz. Jesus, no corpo glorificado, aquele alimento que adentrou, que ele comeu, se desfez em energia. Jesus realmente ressuscitou. É um corpo glorioso. Ele não é um espírito iluminado que desceu sobre um homem e antes da morte de Jesus saiu dele e depois apareceu aos discípulos, como dizem os espíritas. Não. Ele realmente se humanizou, ele se fez carne. E agora no corpo glorificado, ele diz: eu tenho carne e ossos. Não tem mais sangue, mas tem carne e ossos, como ensina o pastor José Serafim. Ele realmente está num corpo. E assim seremos nós. Paulo ele deixa isso bem claro, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. É um corpo diferente, é um corpo glorificado, mas é um corpo. É um corpo que não se submete mais às leis da física. Tanto que Jesus apareceu, desapareceu, entrou quando as portas estavam fechadas, mas é um corpo. Jesus ressuscitou corporalmente. E nós também haveremos de ressuscitar corporalmente no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que já tiverem morrido, dormido em Cristo. E aqueles que estiverem vivos serão transformados para este corpo espiritual. E depois que Jesus prova aos discípulos que ele havia ressuscitado corporalmente, ele volta a usar as Escrituras. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus, quando aparece a todos os discípulos, aparece para abrir o entendimento deles. E como foi possível esta abertura do entendimento? Lucas não registra, mas João diz que Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo nós podemos compreender as Escrituras. É por isso que existem muitos estudiosos, muitos teólogos até, que não creem nas Escrituras. Até as estudam, até criam teorias mirabolantes
para poder justificar o injustificável, mas não creem nas Escrituras, porque não têm o Espírito Santo. Jesus abre-lhes o entendimento das Escrituras e começa a mostrar para eles que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E Lucas mostra mais uma vez que o Evangelho é para todas as nações. É para os gregos para quem ele estava escrevendo. Aquela mensagem não era apenas para os judeus, era para todas as nações. Jesus morreu e ressuscitou para que fosse pregado o Evangelho, as boas novas da salvação, a boa notícia de que o homem podia voltar a ter comunhão com Deus, de que o homem podia verdadeiramente viver eternamente, que o pecado poderia ser tirado. E aí nós temos a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? É que em nome de Jesus se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Lucas registra aqui o que Marcos registra lá no capítulo 16. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Existem alguns estudiosos que dizem que os manuscritos mais antigos de Marcos não têm o Evangelho a partir do versículo 15, que é exatamente esse. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os manuscritos mais antigos realmente não têm Marcos de 16, 15 a 20. E por isso muitos estudiosos da Bíblia dizem que não se pode crer naquilo que está escrito ali. Principalmente os crentes tradicionais, porque ali se fala em falar novas línguas, em expulsão de demônios, e que esses sinais seguem aos que creem. E como eles acham que isso não existe mais hoje, eles costumam pregar e mostrar que esta parte de Marcos não é autêntica. Mas então vamos para Lucas. Lucas diz, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Se você não quer ler Marcos, leia Lucas. Lucas diz que a pregação do Evangelho é a pregação do arrependimento e remissão dos pecados em nome de Jesus, a todas as nações. E eu pergunto, temos pregado o Evangelho? Os nossos púlpitos têm sido usados para pregar o arrependimento e o perdão dos pecados em nome de Jesus? Para dizer que nós temos que nos arrepender e nos converter, porque Jesus já veio e estabeleceu o reino de Deus, porque Jesus veio, morreu por nós, e não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus? Estamos pregando o arrependimento dos pecados na pessoa de Jesus Cristo? A necessidade de termos uma nova vida em Cristo Jesus? Ou estamos falando de dinheiro? Estamos falando só de cura divina? Estamos falando só de bem-estar? Estamos preocupados apenas com as coisas desta vida? Irmãos, lembremos, Jesus ressuscitou para que nós pregássemos o arrependimento e o perdão dos pecados, para que nós denunciemos o pecado e digamos a todos os homens que é preciso se arrepender dos pecados, confessar os pecados, deixar de pecar e fazer a vontade de Deus. Viver em santidade, aguardando o retorno do Senhor. Isto é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Usemos os púlpitos, usemos a nossa vida para pregar o Evangelho, o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. E os discípulos fizeram isto. Eles mudaram a sua atitude. Eles que ainda não tinham crido,
agora eles entregam as suas próprias vidas para pregar que Jesus morreu e ressuscitou e que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados. É o que nós vemos no livro de Atos. No livro de Atos, Lucas registra o cumprimento desta ordem de Jesus. É Pedro, no dia de Pentecostes, e nós já lemos, não vamos ler novamente, mas ele diz lá no versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois da cura do coxo da Porta Formosa, o que diz Pedro, lá em Atos 3:13, o Deus de Abraão e Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. É isso que Jesus disse. Eu morri, ressuscitei e agora vocês são testemunhas. E como testemunhas e como provas da minha ressurreição, devem pregar o arrependimento e o perdão dos pecados para todas as nações. É o que nós vemos lá em Atos, capítulo 6, versículo 14. Quando acusam Estevão e dizem, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Estevão dizia que Jesus estava vivo. Em Atos 7,52, o próprio Estevão diz, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão pregava a morte e a ressurreição de Jesus e a necessidade do arrependimento dos pecados. Lá em Atos capítulo 10, versículo 39, Pedro, na casa de Cornélio, diz, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez a que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A Cornélio, um gentil, Pedro testificava que ele havia bebido e comido juntamente com Jesus. Isto é uma histeria coletiva? É uma alucinação? Não. É a evidência da objetividade da ressurreição de Jesus. Aqueles homens mudaram a sua atitude porque realmente haviam contemplado Jesus Cristo ressuscitado. Em Atos capítulo 13, versículo 27, Paulo diz na sinagoga de Antioquia da Pisídia, por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são testemunhas para com o povo. Paulo não estava lá, mas Paulo teve a experiência pessoal do encontro com Jesus no caminho de Damasco. Lá em Atos 17, versículo 30, lá no Areópago em Atenas, diante dos mais sábios da terra da época, o que diz Paulo? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou,
e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Como explicar esta mudança de atitude dos discípulos, a não ser pela presença do Espírito Santo nas suas vidas, que lhes faz lembrar o que Jesus havia dito, que lhes abre o entendimento das Escrituras, mas também pela constatação física, real e objetiva da ressurreição de Jesus. E nós temos seguido esta pregação dos apóstolos. Nós temos pregado que Jesus ressuscitou dos mortos e que é preciso se arrepender dos pecados, porque virá o dia em que este varão que ressuscitou dos mortos julgará os vivos e os mortos. Voltemos às origens do Evangelho, irmãos, e preguemos o Evangelho, o arrependimento e o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Mas para isto, diz Lucas, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para cumprirmos a missão da pregação do Evangelho, da maneira como Deus quer, com eficiência e eficácia, precisamos ser revestidos de poder. Pedro só pregou depois, no dia de Pentecostes, quando já cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele ousadamente pregou o Evangelho e quase 3.000 almas se converteram. O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade para que preguemos o Evangelho com eficiência e com eficácia. O Evangelho pode ser pregado sem o batismo com o Espírito Santo. Apolo é um exemplo. Mas a eficiência e a eficácia para pregarmos o Evangelho como Jesus quer, é preciso que sejamos revestidos de poder. E mais ainda, Lucas termina o seu Evangelho dizendo: e levou-os até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas vai destrinchar isso no segundo tratado, em Atos, mostrando que Jesus passou 40 dias com os discípulos, apareceu com muitas e infalíveis provas. A ressurreição é um fato histórico, um fato objetivo, que não tem sentido algum negar. Mas o que nos chama atenção aqui é que Jesus foi elevado ao céu e os discípulos permaneceram em comunidade. A Bíblia diz que eles primeiro adoraram ao Senhor e estavam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Há necessidade dos servos de Jesus estarem em comunhão, em comunidade, estarem congregados, estarem na igreja local. Os discípulos foram para Jerusalém e ficaram no templo até serem dispersos com a perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Mas hoje os servos de Deus devem adorar a Deus, louvar e bendizer a Deus em conjunto, num lugar destacado para isto. Por isso nós vemos como é mentirosa e satânica a doutrina dos desigrejados, que está aí crescendo a cada dia, nestes dias de apostasia. Eu posso servir a Deus sozinho. Eu não vou para uma igreja porque lá tem pastor que adultera, porque lá tem irmão que mente, porque lá tem ladrão, porque lá tem pecado, tem escândalo. Tem escândalo, tem pecado. Jesus diz que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vem o escândalo.
Mas tem uma coisa, irmãos. Os verdadeiros discípulos, eles adoram a Deus, louvam e bendizem a Deus em comunidade. Porque é em comunidade que nós iremos nos consolar uns aos outros, nos edificar uns aos outros, nos admoestar uns aos outros, orar uns pelos outros. É em comunidade que os dons ministeriais se manifestarão, aperfeiçoando os santos, promovendo a edificação em amor. É em comunidade que os dons espirituais se manifestarão para consolar o povo de Deus, para dirigir o povo de Deus. Jesus formou uma igreja. E Lucas termina o seu evangelho no templo. Ele começa o seu evangelho no templo, com Zacarias, e termina o seu evangelho com os discípulos de Jesus no templo. Mas se começou o evangelho no templo, um anjo se manifestando quando era oferecido incenso e o sacerdote sendo incrédulo. Termina o evangelho com os discípulos crentes, que não mais dúvidas tinham da ressurreição de Jesus e que louvavam e bendiziam a Deus. O homem perfeito cumpriu a sua missão. Nunca pecou. Tomou o nosso pecado sobre ele. Morreu, mas ressuscitou para garantir a verdade da nossa fé. Subiu ao céu, nos abençoou e quer que nós o adoremos, louvemos e bendigamos a ele. E em comunidade vivendo, preguemos em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados, devidamente revestidos de poder, aguardando aquele grande dia. Amém.